Imagine que você entra em um quarto silencioso, onde o tempo parece desacelerar. O ar está cheio do calor da luz, do suave farfalhar de tecido, um aroma quase imperceptível de flores e uma beleza sutil. Diante de você estão pendurados 4 vestidos. Cada um deles não é apenas uma coisa. É energia, humor, estado de espírito. Um leve, como o sopro da primavera. 2, outro confiante e rigoroso, com linhas perfeitamente traçadas. 3, o terceiro livre, criativo, vivendo por suas próprias regras. 4, e o quarto profundo, apaixonado, tal que desde o primeiro segundo atrai o olhar. Não se escolhe o vestido com a mente, escolhe-se com o coração. Jung dizia que a escolha feita intuitivamente não mostra o que pensamos sobre nós mesmos, mas quem somos na profundidade. Agora você não precisa analisar, comparar ou pensar se vai escolher corretamente. Apenas olhe para esses vestidos e permita que um deles ressoe dentro de você. Porque o vestido que você escolher é a linguagem da sua alma. É um reflexo do que está acontecendo com você agora. Pronta? Então escute seu coração. Ele sabe para onde olhar. Se você escolheu este vestido, significa que em você vive uma luminosidade rara e silenciosa, que nem sempre é vista à primeira vista. Você é daquelas pessoas em quem a ternura não é fraqueza, mas uma forma especial de força. Num mundo que frequentemente se apressa, faz barulho, exige, grita e pressiona, você permanece alguém que sabe sentir. Você não tem pressa. Você não tenta ser mais barulhenta do que o necessário. Você não guerreia onde é possível entender. Você não corre na frente de todos. E você não dá um passo mais rápido do que a alma está pronta. Em você há uma suavidade que vive mais fundo que o tempo. Você percebe o mundo através de sensações sutis. Você captura o silêncio entre as palavras. Você sente o humor de uma pessoa antes mesmo de ela pronunciar uma única frase. Você vê beleza nas pequenas coisas, no reflexo da luz na parede, em como o vento balança as folhas, em como alguém sorri para si mesmo silenciosamente quando pensa em algo importante. Você não vive com pinceladas grossas. Você vive em nuances. E se alguma vez pareceu a você que você é sensível demais, isso não é verdade. Você não é demais. Você é exatamente como precisa ser. Simplesmente o mundo muitas vezes não sabe segurar nas mãos o que pode se quebrar facilmente. Mas você não é vidro. Você é delicada, mas não frágil. Em você há uma estabilidade suave como a da água. Ela pode ser silenciosa, mas se necessário, ela muda de forma, contorna obstáculos e continua a fluir. A água não resiste. E nisso está a sua força. Você tem um coração bom, de verdade. E estas não são palavras românticas. É uma propriedade da alma que mais de uma vez se fechou para a dor, mas escolheu se abrir novamente. Você sabe amar profundamente, não superficialmente, não pela metade. Quando você sente uma conexão, ela é verdadeira. Você é capaz de ser fiel, compreensiva, atenta, calorosa. Você é capaz de ouvir. Você é capaz de perdoar. Mas é importante lembrar, perdoar não significa tolerar. Às vezes, sua suavidade pode fazer você manter por perto alguém que não sabe lidar com cuidado com seu mundo interior. Mas a verdade é que você não deve ensinar as pessoas a serem ternas. Aqueles que são destinados a você sentem como tocar em você. Imediatamente. Você é uma pessoa que escolhe a presença. Você não vive por arrancos, vitórias, declarações barulhentas. Você vive pelo momento, pelo cheiro, pelo olhar, pelo toque, pelo calor no peito. Você sabe estar aqui. E essa é sua qualidade única, que muitas pessoas têm que aprender por anos. Você é uma pessoa de sentimentos. Pessoa do ar, da respiração, do silêncio. Você é a inspiração entre as palavras. E exatamente nisso está sua beleza profunda. Às vezes você pode se sentir não se encaixando neste mundo. Como se os outros andassem mais rápido, mais alto, mais confiantes, mais decididos. Mas seu movimento é outro. Ele é orgânico. Você não floresce por ordem. Flores também não se abrem com gritos.
Elas se abrem com a luz. E você precisa de luz. Presença calorosa, cuidado, espaço onde se pode ser si mesma. Se ao seu lado aparece tal pessoa, você se abre. Se não, você se fecha. Mas suavemente, sem agressão. Você simplesmente vai para dentro. Você pode guardar sentimentos em si por muito tempo. Às vezes tempo demais. Às vezes parece a você que não é hora, não é lugar, não vale a pena incomodar os outros. Mas a verdade é que seus sentimentos não são um fardo. São ouro. São calor que cura. São a palavra que traz a pessoa de volta a si mesma. São a alma que falta tanto a este mundo. E é importante que você se lembre. Sua ternura não é algo que precisa ser escondido. É o que precisa ser protegido. É o que precisa ser protegido. Nos relacionamentos, você não busca paixão pela paixão e nem força pela força. Você busca um lar dentro da pessoa. Alguém com quem se pode ficar em silêncio e sentir que isso é suficiente. Alguém que não se assuste com sua profundidade. Você não precisa de tempestades. Você precisa de clareza. Se você escolheu este vestido, significa que agora sua alma precisa de uma coisa: suavidade, mais sono, mais luz quente, mais movimentos cuidadosos, mais calor consigo mesma. Permita-se ser. Não force, não exija, não apresse. Você desabrocha no silêncio. Você é o vestido aéreo. Você é a respiração. Você é a luz quente. Você é aquela que sabe amar não alto, mas profundamente. E nisso está a sua verdadeira força. Se você escolheu este vestido, significa que em você vive uma força que se manifesta não alto, mas calmamente. Não é aquela confiança que grita, prova ou busca ser notada a qualquer custo. É uma confiança que simplesmente existe, como um eixo interno, como uma coluna reta, como clareza nos olhos. Você é uma pessoa que sabe quem é, ou pelo menos caminha para esse conhecimento conscientemente e sem ilusões. Você não gosta do excesso. A agitação, o drama, o ruído emocional e os jogos onde é preciso adivinhar o subtexto são estranhos para você. Você valoriza a franqueza, mas não a grosseira, e sim a respeitosa. Você escolhe a simplicidade, mas não a pobre, e sim a consciente. Você cria ordem, mas não rígida, e sim estável. Em você há uma estrutura interna. Você não constrói castelos no ar. Você age na realidade. Você vê as coisas claramente. Você sabe analisar, separar o principal do secundário, tomar decisões, não se desfazendo em dúvidas. Isso não significa que você nunca se preocupa. Simplesmente você não permite que as emoções governem sua vida. Você sabe estar ao lado de si mesma, mesmo quando é difícil. E essa capacidade é uma das mais maduras. Nos relacionamentos, você valoriza a honestidade. Não em palavras, mas em atitudes. Você não acredita em promessas se por trás delas não houver ações. Você não se compra por uma embalagem bonita. Para você, o conteúdo é importante. Você escolhe pessoas que sabem manter a palavra, respeitar limites, ser confiáveis. E se o relacionamento não dá isso, você sabe ir embora. Pode ser silenciosamente, pode ser sem escândalo, mas definitivamente. Quando você se despede, você faz isso não com mágoa, mas com a compreensão de que adiante, seu caminho já é outro. Você é uma pessoa do caminho. Você não espera um milagre, você caminha até ele passo a passo, mesmo quando devagar, mesmo quando imperceptível para os outros. Que alguém viva de lampejos e arrancos, você constrói a fundação. E por isso tudo o que você cria dura muito. Você não se destrói por uma emoção momentânea. Você escolhe o que tem sentido. Se você escolheu este vestido, significa que agora para sua alma são importantes a clareza e a ordem. Talvez você esteja em um período em que quer colocar sentido na vida, rever circunstâncias, relacionamentos, objetivos. É tempo de estruturar, escolher, limpar, colocar assentos. É tempo não de caos, é tempo de construção. Seu movimento não é brusco, não é tempestuoso, não é caótico. Ele é intencional. Você vai para onde realmente quer chegar. E isso faz de você forte. Você é o vestido estrutural. Você é a clareza. Você é o apoio interno.
Você é aquela que sabe escolher a si mesma, e nisso está a sua dignidade. Se você escolheu este vestido, significa que dentro de você vive uma alma que não concorda em viver como se deve. Você não se encaixa em formas rígidas, não tolera molduras estreitas, não se ajusta às expectativas alheias. Você é uma pessoa de movimento, de desabrochar, de busca da verdade interior. É impossível parar você no lugar se o coração chama para algum lugar mais longe. E você ouve esse chamado mesmo quando tenta silenciar. Você sente o mundo não com a mente, mas com o corpo, com a pele, com a respiração. Você não olha para as regras, você olha para como algo é sentido. Você não pode se forçar a fazer aquilo em que não acredita. Você não sabe ser apenas para constar. Você vive como os outros às vezes apenas sonham em ousar. Pela resposta da alma. Em você há uma espontaneidade natural. Você pode de repente mudar a rota, largar o velho, começar o novo, mesmo se ninguém ao redor entende o porquê. Suas decisões frequentemente parecem aos outros ilógicas, mas exatamente elas levam você aonde está destinado. Onde os outros escolhem a segurança, você escolhe a autenticidade. E que às vezes esse caminho pareça não direto, difícil, imprevisível, você sempre encontra a si mesma. Você é livre, mesmo quando externamente parece que está presa pelas circunstâncias. Dentro de você, há um lugar onde ninguém pode entrar sem o seu consentimento. Este é seu território interno, seu ar, seu próprio universo. Você pode estar na multidão, mas permanecer sendo você mesma. Você pode estar em um relacionamento, mas não perder a si mesma. Você pode mudar a vida se ela parar de ressoar. Você sabe desfrutar da beleza. Não daquela que está em museus e vitrines, mas daquela que está no sopro do vento, nas folhas vermelhas no asfalto, na música que só você ouve. Você nota o que os outros deixam passar. Você vive poeticamente. Você não tenta explicar isso a ninguém, porque frequentemente explicar é impossível. A alma simplesmente sabe. No amor você não tolera superficialidade. Você precisa da sensação de conexão viva, quando ao lado da pessoa se pode ser verdadeira, quando se pode chorar, rir, ficar em silêncio. E tudo isso é uma só respiração. Você não vai se segurar em relacionamentos nos quais você desaparece. Você não constrói o amor pela forma, você precisa da essência. E se você está sozinha, isso não é sobre solidão. É sobre a liberdade de ser si mesma. É sobre o respeito ao próprio coração. Sua energia é suave, mas viva. Ela não toma espaço, ela o cria. As pessoas ao seu lado sentem que podem respirar, que não precisam fingir, que podem ser elas mesmas. Mas às vezes, exatamente isso a torna vulnerável. Porque há aqueles que tentam pegar seu calor, sua receptividade, sua força criativa. E aqui é importante lembrar, liberdade não é apenas ir aonde quer, mas também colocar limites naqueles que destroem sua clareza. Você não é caos, você é fluxo. São coisas diferentes. O caos quebra, o fluxo conduz. Você flui, você muda, você cresce. Você permite que a vida revele você, camada por camada. Você não busca ser compreendida por todos, e isso é sabedoria. Porque compreensão não é sobre palavras, mas sobre parentesco. Sua alma está conectada com algo natural, com a floresta, com o vento, com o rio, com a terra. Para você é importante o tempo a sós consigo mesma, para ouvir a voz interior novamente. Você pode se cansar das pessoas, do barulho, do mundo que é alto demais. E sua cura está no retorno ao simples, no passeio, na música, na dança, na manta quente e no silêncio. A luz retorna suavemente. Você é o vestido boêmio. Você é a respiração da liberdade. Você é a faísca criativa que não concorda em se apagar. Você vive como o coração sente. Você não concorda em se apagar. Você vive como o coração sente. E este é o seu verdadeiro caminho. Não deixe o mundo fazer você conveniente. Não deixe ninguém trancar seu ar. Seu caminho é o caminho daquela que lembra que vive uma vez. E você vive de verdade. Se você escolheu este vestido, significa que dentro de você
Vive uma força que não precisa de explicações. Você não é barulhenta, você não grita sobre si mesma, mas é impossível não notar você. Você pode entrar na sala silenciosamente, e mesmo assim o espaço muda. Isso não é sobre efeito externo, é sobre concentração interna, profundidade e aquela presença rara que se sente na pele. Em você há um mistério, não escondido artificialmente, mas natural, aquele que nasce da experiência, das consciências, da dor, do crescimento e do retorno a si mesma. Você não é daquelas que se revelam completamente de imediato. Suas camadas se abrem apenas para aqueles que são capazes de ver com o coração, e não com os olhos. Você não tolera pessoas superficiais. Para você é importante o contato de almas e não apenas um jogo de imagens. Você sabe amar profundamente. Não se apaixonar por ilusões, não construir enredos na cabeça, mas sentir a pessoa real com todos os lados escuros e claros. Você não tem medo da profundidade alheia, emoções, vivências. Você pode estar ao lado daqueles que passam por uma tempestade, porque você sabe o que é uma tempestade por dentro. Mas ao mesmo tempo você não se dissolve. Você não perde a si mesma. Você não é capaz de amar ao preço da própria alma. Você sabe estar nos sentimentos e permanecer no centro de si mesma. E isso é uma maturidade incrível. No passado, você provavelmente teve que passar por momentos onde teve que escolher. Ou você se torna conveniente, suave, prestativa, adaptável. Ou você permanece sendo você mesma, mesmo que isso custe a solidão. E você escolheu a si mesma. Talvez tenha sido doloroso, talvez tenha custado muito, mas exatamente essa escolha se tornou a base da sua força. Você não tem medo da escuridão. Você não tem medo de sentimentos que os outros tentam não notar. Desejos, ciúme, medo, poder. A necessidade profunda de ser vista e reconhecida. Você não brinca de sou toda iluminada e correta. Você é verdadeira. E isso é o mais atraente em você. Você não tem medo da sua paixão. Não é um lampejo, não é uma faísca leve. É um fogo que queima no coração silenciosamente, mas invariavelmente. Você ama não superficialmente. Você ama tudo e com você, com o corpo, com o olhar, com a memória, com a presença. E exatamente por isso, você nunca concordará com uma conexão sem sentido. Você não procura alguém. Você procura aquele que soa no seu ritmo. Você sabe esperar. Não no sentido de espera sem sentido, mas no sentido de conhecimento interior. Tudo o que é seu virá. E virá não quando você quiser, mas quando você estiver pronta. Você sabe estar no caminho sem ansiedade. Você sabe estar no silêncio sem medo. Você sabe estar sozinha sem a sensação de perda. Sua beleza não é externa, embora a aparência em você seja frequentemente brilhante, expressiva ou memorável. Sua beleza está no olhar, em como você olha. Profundamente, diretamente, através como se visse a pessoa além de suas palavras. E isso pode assustar aqueles que não estão acostumados ao contato verdadeiro. Mas aqueles que estão prontos na profundidade, isso atrai inevitavelmente. Você é uma mulher que sabe seu valor, mas ao mesmo tempo não se torna fria ou fechada. Você pode ser terna, carinhosa, vulnerável, mas tudo isso você entrega apenas em mãos seguras. Você não implora por amor, você o escolhe. Se você escolheu este vestido, significa que agora você está no ponto de amadurecimento interno e atração de sua própria força. Você já não é uma menina que espera que alguém venha e salve. Você é uma mulher que sabe que ela mesma é luz e fogo. Sua presença diz mais do que palavras. Seu silêncio é mais alto que um grito. Sua quietude é mais profunda que quaisquer explicações. Você é o vestido de noite. Você é profundidade e fogo. Você é atração e clareza. Você é aquela a quem não se vem por jogo, mas pela verdade. E se alguém quiser estar ao seu lado, terá que ser verdadeiro. E essa é sua maior força. Cada vestido que você viu agora não é apenas tecido e forma. É um reflexo de estados que vivem dentro de nós. Nós não somos iguais todos os dias. Às vezes somos leveza e respiração. Às vezes estrutura, clareza e concentração. Às vezes fluxo livre,
criatividade, espontaneidade e, às vezes, profundidade, força e atração que é impossível explicar com palavras. O que você escolheu hoje não é resultado de análise. É uma resposta. É a voz silenciosa da alma que raramente erra. Mas lembre-se, nenhuma escolha fixa você para sempre em um papel. Você pode ser aérea e forte, confiante e terna, livre e profunda. Você é viva, multifacetada, mutável, verdadeira. O vestido que você escolheu mostra o que soa em você mais forte exatamente agora. Se quiser, você pode voltar a este vídeo mais tarde e fazer a escolha novamente. Ela será diferente, e isso também será verdade. E agora apenas sinta como a respiração ficou mais profunda, como dentro apareceu mais clareza, como algo suavemente voltou ao seu lugar. Você ouve a si mesma, e isso é o mais valioso. Escreva nos comentários qual vestido ressoou em você. Às vezes as palavras de outras pessoas confirmam de forma surpreendente o que sentimos nós mesmos. Obrigada a você por ter feito esta jornada. Cuide de si mesma sutilmente, suavemente e honestamente, porque você é a arte de estar viva.